Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre fisiologia das fibras musculares. A gente vai conversar sobre a diferença do potencial de ação e contração nas células musculares esqueléticas e cardíacas. Então, o que faz com que o músculo esquelético contraia? Para que ele contraia, ele tem que ser estimulado. E ele é estimulado por um neurônio motor. A fibra muscular, ou a célula muscular, ela é estimulada pelo neurônio motor. Então, aqui na figura, a gente tem o neurônio motor e a fibra muscular. Aqui é o corpo do neurônio, aqui é axônio, terminal axonal, aqui é a fibra muscular e a junção neuromuscular. Aqui vesículas e esses pontinhos pretos são neurotransmissores, acetilcolina. O axônio do neurônio motor, ele carrega o potencial de ação para longe do corpo celular do neurônio. Então, o potencial de ação vem do corpo celular e passa pelo axônio em direção ao terminal axonal. O potencial de ação ele pode ser visto como se fosse uma onda de excitação. O gráfico do potencial de ação nas fibras musculares esqueléticas é praticamente o mesmo daquele que a gente viu no vídeo sobre potencial de ação quando a gente estava falando de neurofisiologia. Tem algumas diferenças quantitativas, como potencial de repouso da membrana, que aqui é de menos 80 a menos 90 mV, a duração do potencial de ação e a velocidade de condução. O potencial de ação, então, ele corre pelo axônio até o terminal axonal, onde há pequenas vesículas, que nada mais são do que uma membrana que envolve milhares de neurotransmissores. Quando o potencial de ação ele alcança o terminal axonal, essa membrana ela se rompe, a membrana da vesícula, liberando as moléculas de neurotransmissores na junção neuromuscular. Então, chegou aqui o potencial de ação, rompe a vesícula libera neurotransmissores, os neurotransmissores chegam na junção neuromuscular. A partir daí, ele se difunde pela junção neuromuscular e adere a receptores na fibra muscular. Essa mensagem que está sendo enviada é uma mensagem excitatória. Na junção neuromuscular, o principal neurotransmissor excitatório é a acetilcolina. A fibra muscular, uma vez excitada, tem um potencial de ação próprio criado aqui na região da junção neuromuscular. Para a gente entender como o músculo esquelético contrai, a gente precisa lembrar da microanatomia da fibra muscular esquelética. Então, aqui a gente tem uma figura representando o músculo, as células ou fibras musculares, as miofibrilas, que a gente já vai falar. Esses risquinhos, assim, aqui na miofibrila, eles são chamados de sarcômero. E aqui o sarcômero está sendo representado em tamanho maior. Então, o músculo esquelético ele é formado por células ou fibras musculares, certo? A membrana externa da fibra, que é uma membrana plasmática, é denominada de sarcolema. Então, esse prefixo vem do grego, quer dizer carne. Então, quando a gente fala em sarcolema, sarcômero, a gente está falando do músculo. Cada fibra muscular ela é inervada por um único neurônio motor. Essa fibra muscular ela é formada por centenas a milhares de subunidades chamadas miofibrilas. Então, a fibra muscular, dá para ver aqui que tem centenas a milhares de miofibrilas que a compõem. E cada uma é formada por uma série linear de sarcômeros. O sarcômero ele é a unidade básica contrátil da fibra muscular. Em cada extremidade do sarcômero, a gente tem um disco chamado disco Z. Então, aqui e aqui. E a gente tem 4 tipos de proteínas que são responsáveis pela contração muscular, que é a actina, tropomiosina, troponina e miosina. Ainda tem mais uma proteína que ajuda a manter a relação lado a lado da actina e miosina e esse comprimento de repouso do sarcômero, que é denominada titina. Abaixo da membrana plasmática da fibra muscular, a gente tem o retículo sarcoplasmático, que é uma organela de armazenagem que forma uma rede ao redor das miofibrilas e armazena íons de cálcio.
Aqui na imagem ele está sendo representado por essa parte verdinha aqui. Ainda a gente tem os túbulos transversos que atravessam a fibra muscular de um lado a outro. São os túbulos T. Dá para ver aqui que ele está atravessando, ó, de lado a lado. E aqui também, né? Tem dois nessa imagem. Eles permitem que a membrana plasmática da fibra muscular conduza a despolarização do potencial de ação para dentro da fibra. Então, quando o potencial de ação é criado, ele passa pelo túbulo T, que o carrega através da fibra muscular. Quando o potencial de ação está viajando pela fibra, ele torna o retículo sarcoplasmático mais permeável ao cálcio. Como resultado, milhares de íons de cálcio saem do retículo até as miofibrilas. Então, aqui nessa figura, a gente tem o sarcômero relaxado e aqui embaixo contraído. Conforme os íons de cálcio ficam disponíveis para o sarcômero, ele muda de relaxado para contraído. Nessa outra figura, a gente tem os filamentos finos de actina, que é esse azul, e os espessos de miosina. Aqui, ó, é a cabeça da miosina. Então, a presença de cálcio e ATP, os filamentos finos da actina se movem paralelamente ao longo do filamento espesso de miosina, pelo movimento repetitivo das cabeças da miosina que vão encurtando o sarcômero. Então, esse filamento fino, ele está se movimentando para cá, paralelamente ao espesso, em razão do movimento da cabeça da miosina. Ao longo desse filamento de actina, a gente tem vários sítios de ligação para a cabeça da miosina. Então, aqui ela está se ligando. Cabeça da miosina com actina. Quando não tem cálcio presente, esse sítio está escondido. Ele acaba ficando encoberto por moléculas de tropomiosina. Quando o cálcio está presente e ele se liga à troponina, por outro lado, a troponina ela sofre uma alteração na conformação e faz com que a tropomiosina se afaste, liberando o sítio de ligação da miosina no filamento fino de actina, permitindo que a actina e a miosina se liguem. Através de um ciclo, as cabeças da miosina elas relaxam e se flexionam de forma alternada, ligando e desligando dos sítios de ligação, o que vai resultar no deslizamento paralelo dos filamentos finos ao longo dos filamentos espessos para encurtar o sarcômero. E como que funciona no músculo cardíaco? A gente sabe que o músculo cardíaco ele é estriado, assim como o esquelético, e ele também vai ter o retículo sarcoplasmático, miofibrila, túbulos transversos, mas ele tem diferenças importantes em relação ao músculo esquelético. Então, enquanto as fibras do músculo esquelético são isoladas eletricamente uma das outras, já as células musculares cardíacas, elas são acopladas por meio de discos intercalados. Esses discos, eles permitem uma continuidade do citoplasma de uma célula com o citoplasma da célula que está pertinho dela, adjacente. Isso permite que o potencial de ação se propague de uma célula muscular cardíaca para outra, sem que haja necessidade de neurotransmissão química para cada uma delas. O potencial de ação ele vai surgir espontaneamente nas células especializadas do músculo cardíaco, e então vai se propagar por uma grande população de células cardíacas. No músculo esquelético, o cálcio ele fica preso dentro do retículo sarcoplasmático e com a chegada do potencial de ação no sarcolema e túbulos T, ele vai ser liberado e se difunde para o citoplasma da microfibrila, desencadeando a contração. O veículo mais importante para o aumento do cálcio citoplasmático no músculo esquelético é a abertura mecânica dos canais de liberação de cálcio. Após a passagem do potencial de ação, os íons de cálcio vão retornar para dentro do retículo sarcoplasmático e o músculo vai relaxar. Já no músculo cardíaco, o retículo sarcoplasmático ele não é tão bem desenvolvido como no esquelético, de modo que esse influxo do cálcio extracelular, através dos canais de cálcio dependentes de voltagem no túbulo T, é importante para a contração. A base molecular para a contração no músculo cardíaco é a mesma, né, que no músculo esquelético.
O potencial de ação nas células musculares esqueléticas, ele é iniciado apenas em resposta a um potencial de ação no neurônio motor somático que está inervando aquela célula. Então, cada potencial de ação vindo de um neurônio motor causa liberação de acetilcolina, ativa o receptor na célula muscular esquelética, a célula despolariza até o limiar, forma o potencial de ação, ele se propaga ao longo da extensão da célula muscular específica e para, resultando na contração daquela célula em específico. Já na célula muscular cardíaca, quando o potencial de ação é iniciado em uma célula, ele vai se propagar ao longo de toda a extensão daquela célula e de célula para célula, de forma que todas essas células musculares cardíacas vizinhas vão se contrair em sincronia, como se fossem uma só, e depois se relaxam. Se uma única célula muscular cardíaca despolariza até o limiar e forma o potencial de ação, esse potencial vai se propagar, fazendo com que todo o coração contraia. A maioria das células musculares cardíacas não geram potencial de ação por si próprias, mas algumas poucas células musculares cardíacas têm a capacidade de se despolarizar de forma espontânea. Quando alguma dessas células atinge o limiar e gera o potencial de ação, o batimento cardíaco acontece. Essas células que se despolarizam espontaneamente são chamadas de células marca-passo. Então, a gente tem mais de uma célula marca-passo e apesar de mais de uma ser capaz de gerar espontaneamente o potencial, apenas a que atinge o limiar primeiro dispara o batimento cardíaco. Essa célula, em coração normal, está localizada no nó sinoatrial. Então, aqui. Nó sinoatrial no átrio direito. Em razão de as células marca-passo iniciarem o potencial de ação e contração muscular de forma espontânea, os neurônios motores eles não são necessários para que o coração contraia. Eles são úteis porque eles ditam o ritmo, né? Mas eles não são necessários para a contração, diferente do que acontece no músculo esquelético. Então, o neurônio motor influencia a frequência cardíaca, a rapidez com que a célula marca-passo se despolariza até o limiar, mas é a própria célula marca-passo que inicia o potencial de ação, de forma que os batimentos cardíacos acontecem mesmo sem qualquer influência simpática ou parasimpática. Os batimentos cardíacos normais vão ser iniciados pelo potencial de ação que surge de forma espontânea numa célula marca-passo do nó sinoatrial, então aqui em cima. O potencial de ação, então, ele se propaga rapidamente de célula a célula através dos átrios direito e esquerdo, causando a contração dos dois. Então, ele passa para os dois átrios aqui, rapidamente. Os átrios contraem. Na sequência, o potencial se propaga mais lentamente de célula para célula, através de uma via especial de células musculares cardíacas, constituídas pelo nó atrioventricular, aqui, e a partir do nó atrioventricular, pela primeira parte do feixe de His, que é aqui, que é a única via de propagação do potencial de ação do átrio para os ventrículos. No feixe atrioventricular, o potencial de ação, então aqui, ele entra nessa rede especializada, que tem propriedade de condução extremamente rápida do potencial de ação. A porção de condução rápida do feixe atrioventricular divide-se formando ramos de feixe esquerdo e direito, chegando até o ápice. O ápice é aqui embaixo, né, pessoal? Quando chega ali no ápice ventricular, os ramos dos feixes vão se dividir novamente em uma rede dispersa de fibras de Purkinje. Então, aqui, as fibras de Purkinje, aqui e aqui. As fibras de Purkinje, então, elas vão transportar o potencial de ação rapidamente ao longo das paredes internas dos dois ventrículos. Conforme o potencial de ação atinge cada fibra muscular ventricular, a fibra se contrai. As membranas das células musculares cardíacas possuem canais de sódio e de potássio, da mesma forma que as musculares esqueléticas. A diferença é o momento de sua abertura e fechamento, que é diferente do músculo cardíaco. Além disso, a membrana do músculo cardíaco tem canais de cálcio, que não estão presentes na membrana do músculo esquelético.